Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E o meu canal do YouTube é o canal Carlos Eduardo Lose Rezende, né? Lose é L-O-H-S-E e o Rezende é com Z, tá? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, curta, compartilhe, comente os vídeos, tá? Eu sempre tento manter o canal com bastante conteúdo produzido, tá? Sempre tento produzir bastante conteúdo semanal, tá? E espero que vocês gostem, né, das análises, principalmente dos filmes, né, que eu vejo, né, nos cinemas do Rio de Janeiro, né? E que a gente possa conversar e trocar umas ideias aí. Hoje eu estou trazendo para vocês um documentário brasileiro chamado Utopia Tropical, tá? Do que esse documentário consiste? Ele consiste de uma série de entrevistas, né, feitas pelo concedidas pelo Noam Chomsky, né? Noam Chomsky, um famoso linguista, né, dos Estados Unidos, linguista, especialista em política internacional, né, e linguista também, e também o Celso Amorim, né, que já foi ministro das Relações Exteriores do governo Lula, já foi embaixador na época do Collor, foi embaixador na época do Fernando Henrique, né? E é vamos dizer assim, um diplomata assim que o Brasil tem de grande valor, né? Um grandíssimo de um diplomata, né? E do que eles falam nesse filme, né? Do que consiste, né, o tema desse filme, à medida que esses caras vão sendo entrevistados, esses dois personagens aí vão ser entrevistados, tá? Primeiro eles falam um pouco da vida deles, né? O Noam Chomsky fala do contexto da depressão que ele nasceu, né? E que depois ele começou a se envolver com política, que ele começou a ficar próximo de grupos, né, de imprensa, coisa e tal, que trabalhavam muito com questão de política, e o Celso Amorim falou da sua participação, inclusive até no cinema brasileiro. Ele chegou a fazer filmes com Leon Risman, para vocês terem uma ideia, tá? E depois ele acabou enveredando pela carreira de diplomata, né? Então, primeiro eles fazem uma breve biografia deles, né? E depois eles caem realmente no assunto principal do filme, que é falar o quê? A situação da América Latina, né, frente ao imperialismo dos Estados Unidos. O filme é basicamente isso, né? Ele é basicamente essa análise, né? Então você vai falar, o Chomsky e o Celso Amorim, eles falam, né, de como os Estados Unidos consideravam, né, a América Latina o quintal deles, de como todas as tentativas desses países da América Latina de terem uma política mais nacionalista e uma política que protegesse mais o povo e que cuidasse mais dos interesses do povo, ia frontalmente contra os interesses americanos, onde os empresários americanos tinham que se beneficiar, né, das riquezas da América Latina, né? Falou-se depois também da questão dos Estados Unidos apoiarem golpes militares, né, na América Latina toda, né, onde você tinha uma repressão muito violenta, né, qualquer movimento de ordem nacionalista que ferisse os interesses americanos. Isso falou no contexto da ditadura militar, essa coisa toda. Mais para frente se falou da política neoliberal, né, até você chegar ao dia de hoje, né? E você vê o avanço dos movimentos de esquerda na América Latina, onde você teve várias eleições, né? E ao mesmo tempo também você fala desse mundo globalizado, onde é cada vez mais difícil, né? Você, de repente, os Estados Unidos financiarem um golpe militar como acontecia na década de 60 aqui, até porque você também tem a vontade popular que impede isso, né? Se tentou fazer, por exemplo, um golpe na Venezuela quando o Hugo Chávez era presidente, né? Mas esse golpe encontrou forte resistência popular e o Hugo Chávez um dia depois voltou ao poder, né? Isso acabou acontecendo, né? A gente vai ter também situações, né? A própria situação do Brasil, né? Da questão do impeachment da Dilma, né? Da questão de se aquilo foi um golpe ou não, isso é discutido, né, no vídeo, no filme, né, no caso, né, a questão do governo Lula, dos governos Lula também, a questão de você demonizar um grupo político fazendo acusações de corrupção, né, que é uma coisa mais, que é um caminho mais tortuoso para você derrubar um governo, né, um caminho um pouco mais tortuoso hoje em dia, né, que você tem que apelar para essas questões das denúncias de corrupção, ao invés de você dar um golpe militar como era na década de 60, né? E o filme ele vai trabalhando todas essas questões, né? É um filme que fala, né, dessa extrema direita também que está aflorando pelo mundo, fala das questões ambientais, né?
e fala uma coisa que eu comentei outro dia, inclusive no vídeo lá dos 20 dias em Mariupol, né? Que as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer guerra, que as pessoas estão muito mais preocupadas em destruir o meio ambiente, né? E que as pessoas não estão preocupadas em frear o uso, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? Tentar fazer uma substituição gradativa disso, né? Que isso pode acabar destruindo, né, o planeta tal como a gente conhece, que pode, inclusive, erradicar a raça humana do planeta e depois a Terra se recupera, né, sem os seres humanos para ficar enchendo o saco dela, né? Então o filme ele trabalha várias questões, gente. É bem interessante de você ver isso, né? Você vai ver entrevistas, né, mais recentes que o Chomsky e o Celso Amorim fizeram, e você vai ver entrevistas mais antigas de acordo, né, com os contextos da época que são narrados, né, em épocas pretéritas no filme, né? E tem inclusive um momento em que os dois ficam ali conversando um com o outro, né? Falando dessas questões geopolíticas todas, né? Eles conversam muito sobre geopolítica aí nesse momento, né? E é um documentário muitíssimo interessante, gente. Vale muito a pena dar uma olhada nisso, tá? Infelizmente isso só está passando num cinema do Estação, Estação não, num cinema do Itaú, num horário só, tá? Que acho que é às 6 da tarde, um horário complicado, né? E infelizmente não vai muita gente ver esses filmes, que eram filmes que deveriam ser muito mais divulgados, muito mais ventilados, né? E que o espaço de exibição para esses filmes só vai ficando cada vez menor, ainda mais agora com a venda do Itaú para o grupo Cinépolis, né? Que é um grupo de cinema blockbuster, né? Então, quer dizer, o Itaú Cinemas, né? O Itaú Cinemas ele vai virar um blockbusterzão de Cinépolis, né? Aqueles que você vê lá no estádio de Rema da Lagoa, né? E de repente esses filmes mais de arte, né, como costumam dizer, ou filmes que trabalham questões mais políticas, né, questões mais fora do entretenimento, né, vão ficar com espaço ainda mais reduzido para serem exibidos. Vai sobrar só a Estação Botafogo, o Net Rio e o Net Gávea para se fazer isso, né? Então é uma pena, né, que você veja que esses filmes já têm pouco espaço nos cinemas que tem hoje, você ainda está vendo que esses cinemas de rua estão tendendo a desaparecer, né? E aí você vê como é importante, né, esse movimento de resistência que está sendo feito, né, pelo Grupo Estação para manter os cinemas de rua, né? Eu acabei de voltar da cerimônia do Oscar, futuramente eu vou conversar sobre isso, né? Não que eu tenha ido a Los Angeles, tá, gente? Não me entendam mal. Eu fui no Net Rio ver a cerimônia de entrega do Oscar, né? Que foi exibida publicamente lá, né? A gente vai fazer um vídeo depois conversando sobre isso, né? Mas é interessante você ver que esses eventos eles estão realmente, né, ocupando o cinema e mantendo esses cinemas vivos, né? O que é uma coisa muito importante para a gente. Realmente, espaços culturais se fechando é pior para todo mundo, tá? Por mais restritos que esses espaços culturais possam ser, que eles só atendam uma camada, de repente, mais da Zona Sul mesmo, ainda assim eles estão lá, tá? Eles estão lá e existe a possibilidade, de repente, deles serem utilizados, né, para acessar camadas mais baixas, né? Agora, se eles fecharem, se eles desaparecerem, nem isso pode existir, entendeu? Então é um negócio que realmente preocupa, sabe? Realmente preocupa a gente. Mas não deixa de ver esse documentário, tá? Utopia Tropical, com Noam Chomsky e Celso Amorim, que vale muito a pena, tá certo? Vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Carlos Eduardo Lose Rezende, né? L-O-H-S-R, o Lose, né? E o Rezende é com Z, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.